E todas as quintas-feiras, aqui no ESB Notícias, primeira edição, a gente sempre traz alguma informação relacionada à saúde, uma entrevista relacionada à saúde. E hoje nós vamos falar a respeito da população idosa, a saúde da pessoa da terceira idade. Porque a população com mais de 60 anos era de 14 milhões e meio em 2000. Um aumento de 35% ante os 10,7 milhões em 1991. Hoje, esse número ultrapassa os 29 milhões e a expectativa é de que em 2060 este número suba para 73 milhões, o que representa um aumento de 160%. E para falar mais a respeito da saúde dos idosos, nós recebemos o médico geriatra, Dr. Rafael Correia. Dr. Rafael, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do ESB Notícias. Uma boa tarde para o senhor. Como primeira pergunta, uma coisa que é interessante a gente observar é que a população brasileira está envelhecendo e muita gente tem se preocupado muito mais com a saúde nessa época. Como é que o senhor vê a importância da prevenção para que se possa envelhecer com mais saúde? Olha, eu costumo falar que a prevenção é fundamental para a pessoa idosa, sobretudo para o adulto também. O envelhecimento ele se dá como se fosse uma poupança. Então, tudo aquilo que você vai acumulando durante a vida, aqueles hábitos de vida que você vai tendo, os medicamentos que toma, deixa de tomar, as atividades que faz, não apenas isso, mas também a questão de redes sociais, a questão de família, de amigos, vai levar ao envelhecimento. Esse envelhecimento ele pode ser, então, com sofrimento ou sem sofrimento, com saúde ou sem saúde. Então é sempre importante, a gente observa que muitas vezes as pessoas procuram levar uma vida quando jovem, meio desregrada, meio sem preocupar muito com a saúde, mas muitas vezes se esquece que pode colher tudo o que plantou, por assim dizer, lá no futuro. Exatamente. Nós temos alguns hábitos de vida, como o tabagismo, a questão também de uma alimentação que não é favorável, que acaba aumentando o risco de, quando a pessoa tiver uns 40, 50 anos, desenvolver um problema de pressão, hipertensão arterial, um diabetes, uma dislipidemia, obesidade, e esses são fatores de risco para que depois, quando a pessoa fica um pouco mais velha, ela tenha, por exemplo, um infarto, um AVC, que a gente chama de derrame, e algumas complicações que podem complicar esse envelhecimento dela. Doutor, estas são as doenças mais comuns desenvolvidas por pessoas que não tiveram assim, um cuidado durante a juventude? Por exemplo, diabetes, a hipertensão, as pessoas desenvolverem essa doença na terceira idade? Olha, é muito comum sim. Faz parte dessa questão de um envelhecimento sem saúde, que a gente chama de um envelhecimento senil, no qual você não existe, há uma perda desse envelhecimento com a qualidade de vida. E existem algumas outras doenças que, infelizmente, muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma osteoporose que muitas vezes passa desapercebida pela família, às vezes até mesmo pela equipe de saúde. E também a questão de demências, por exemplo, uma demência de Alzheimer, um Parkinson, que leva muito tempo para a pessoa reconhecer que existe esse problema. Doutor, o senhor tocou num assunto interessante. A gente estava falando a respeito dessa questão do diabetes, da hipertensão. São doenças, entre aspas, visíveis. Mas como o senhor abordou agora há pouco na sua resposta também, como a depressão, a ansiedade, como é que o senhor vê a importância da família estar prestando atenção em algum ente querido na terceira idade, já apresentando esses sintomas e de procurar ajuda? Olha, ajuda é fundamental ter essa ajuda logo no início da doença, porque um tratamento mais precoce geralmente tem um melhor resultado. É importante também que aquela pessoa que está um pouco mais desanimada, aquela pessoa que está mais chorosa, ou então que tem um pouco de esquecimento, que esse esquecimento já está começando a atrapalhar nas atividades, que procure uma avaliação médica especializada. Algumas atividades, por exemplo, a pessoa que deixa de sair de casa sozinha, sem ajuda, sem a companhia, aquela pessoa que sempre cozinhou bem, de forma excelente, e do nada ela começa a esquecer a panela queimar no fogo, começa a colocar mais sal, começa a colocar mais açúcar no café, ou então aquela pessoa que começa a ter uma perda da capacidade de arrumar a casa, lavar roupa, passar ferro, ou até mesmo que começa a atrapalhar as dívidas, começa a perder a capacidade de ela própria pegar as contas para pagar. Essa pessoa é que você tem que ficar um pouco mais atenta. Essa pessoa, sim, na terceira idade, é uma pessoa que tem indicação de avaliação com geriatra. Ok, doutor. Existem muitos mitos, a gente vai falar agora de um outro assunto, que é a atividade física, mas uma coisa que eu gostaria que o senhor esclarecesse para a gente, uma pessoa idosa, ela pode fazer atividade física, deve fazer atividade física? Olha, essa é uma pergunta que sempre me fazem. A atividade física é muito importante, acho que isso já é de conhecimento geral,
Só que é importante também você individualizar o tipo de atividade física para aquela pessoa. Então, antes de começar um programa de atividade física, sempre é interessante fazer uma avaliação médica, porque alguns pacientes têm um risco aumentado para desenvolver um infarto, desenvolver alguma arritmia, alguma parada cardíaca. Então, sempre é interessante ter essa avaliação. Alguns outros pacientes têm um risco aumentado para quedas, por exemplo, pacientes com osteoartrose, ou então pacientes com osteoporose, ou então aqueles pacientes que têm uma perda de massa muscular. Então, a atividade física deve ser individualizada, diferenciada para esse tipo de paciente. Essa atividade física, obviamente, tem que ser muito bem acompanhada, muito bem orientada por um profissional. E com relação à questão da alimentação, chegou na terceira idade também é preciso ter um cuidado mais especial, não é, doutor? Exatamente. Não são todos os pacientes, todas as pessoas que têm uma indicação para passar formalmente com um nutricionista. Só que é importante termos hábitos de vida saudáveis. Por exemplo, não exagerar em frituras, alimentos que são industrializados, mas por outro lado, não deixar de comer carne, frango, peixe, ovos, alimentos que são ricos em proteína. E a gente tem que lembrar que a proteína é de importância fundamental para a massa muscular, para o crescimento do músculo, e isso vai levar a um envelhecimento mais saudável, provavelmente, e uma redução do risco de quedas. E com relação à questão da osteoporose também, a alimentação ela contribui muito também nessa fase da vida para que as pessoas se preocupem mais com essa questão? Exatamente. A osteoporose na terceira idade, ela acaba sendo um reflexo de como foi a vida da pessoa. Então, a questão da ingestão de cálcio, a questão da exposição à luz solar para conseguir a vitamina D, mas também, sobretudo também, a questão de atividade física. A atividade física é importante porque, além de fortalecer a questão dos ossos, também acaba fortalecendo os músculos, que são que seguram o esqueleto da pessoa. Doutor, a pessoa completou 60 anos, alcançou aí a graça, por assim dizer, de chegar à terceira idade. Mas a partir de que momento ela deve começar a se preocupar em procurar um geriatra, um profissional da saúde, dessa estipe, para poder começar a se cuidar e envelhecer com saúde? Olha, o envelhecimento do corpo humano ele começa a partir por volta dos 30 anos. E como eu falei lá atrás, é uma poupança, então tudo aquilo que você vai fazendo durante a vida acaba refletindo na sua velhice. É sempre importante você ter um médico, ou um clínico, ou então um geriatra que tenha uma formação holística, uma formação global. Evitar de ficar apenas fragmentado em cada especialidade. O geriatra, ele é um médico que ele vem a somar, ele não vem para substituir, tirar a vaga ou o trabalho de algum outro médico, mas sim para unir. É um médico a mais para juntar todo o trabalho e o esforço para o melhor, que é a qualidade de vida da pessoa. Doutor, muito obrigada por sua participação no ESB Notícias. A gente vai deixar o espaço aberto quando quiser voltar, trazer mais informações sobre a saúde da terceira idade. Eu que agradeço. Eu tenho, inclusive, uma página no Instagram chamada dr.rafaelcorreia. Essa página é um ambiente que eu compartilho informações na saúde de uma forma simples, prática, que é aberta para a questão de tirar dúvidas, comentários, e um ambiente de crescimento. É fundamental essa questão de educação em saúde e escutar as pessoas. Com certeza vale a pena acessar e acompanhar. Obrigada mais uma vez e boa tarde. Obrigado.